Oi, gente, eu sou o Léo e hoje eu vim falar para vocês sobre como tirar uma ideia do papel. Bem, se você gosta de empreendedorismo, você provavelmente vive tendo ideias. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem essas ideias, só que a gente não sabe como transformar ela em produto. Seja porque é uma ideia muito complexa, então a gente acha que vai precisar de muito dinheiro, ou vai precisar de muita experiência, ou seja porque a gente não tem a mínima ideia para onde ir. E por que isso acontece muitas vezes? Porque às vezes a gente acaba pensando que você precisa trazer a ideia para o mundo muito perfeita, quando na verdade você pode trazer o que está na sua cabeça para o mundo pegando só o core disso, transformando em algo simples e dando para os usuários testarem. E aí os usuários vão testar, vão falar o que eles acham. Se eles gostarem, você vai melhorando o produto. Se eles não gostarem, bem, aí você vê se faz sentido você pivotar, se faz sentido você parar e mudar de ideia. Mas o importante é você testar e validar essa ideia. E é por isso que, por mais que uma frase de hoje, eu trouxe uma frase do livro Nada Easy, do Thales Gomes, que diz o seguinte: uma ideia sem validação não serve para nada. E por que eu trouxe essa frase? Porque ela transmite muito isso que eu estava falando, de você pegar o core da ideia, transformar em algo simples, dar para os usuários testarem, validar a sua ideia, e aí sim ver se faz sentido melhorar ela ou se faz sentido partir para outra ideia. E como é que a gente faz isso? Eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro é o seguinte: pense que a gente viajou para a Idade da Pedra. A gente chegou lá e a gente percebeu que o pessoal vive andando para lá e para cá, só que o pessoal está sempre cansando muito, porque eles andam muito. Então a gente pensa, nossa, se tivesse algum jeito de eu criar alguma coisa que as pessoas conseguem ir do ponto A até o ponto B sem precisar ficar andando, eu ia ajudar muito, todo mundo ia querer comprar. Se a gente trazer para o mundo atual, a gente sabe que isso é o carro, basicamente. É uma coisa que você entra e te leva do ponto A até o ponto B, fundamentalmente. Esse é o core da ideia. Então, o que uma pessoa que não está acostumada com isso, de pegar o core da ideia e transformar num produto, pensaria? Então eu tenho que pensar como é que eu vou construir o carro. Só que o que acontece é que o carro e essas ideias grandes e complexas, geralmente você não chega de primeira assim, você não senta e pensa e começa e chega à conclusão de como é que o carro funciona. Você pega, cria uma base ali, um protótipo, um MVP, eu já vou falar o que é isso, entrega para o usuário usar, ele vai te dando feedback e você vai melhorando aquele MVP, até você chegar num produto mais complexo. Voltando lá para a Idade da Pedra, a gente sabendo disso, o que a gente faz? A gente pega uma tábua de madeira, coloca 4 rodinhas, cria um skate e dá para a galera usar. E aí a galera usa, curte o skate e fala, nossa, melhorou muito. Antes eu tinha que andar para cima e para baixo, agora eu vou de skate. Só que é o seguinte, é muito complicado equilibrar. Muita gente caindo, é muito complicado. Se tiver um jeito de melhorar isso, a gente ia agradecer. Aí beleza, a gente pega esse feedback do usuário e coloca um guidão. O skate virou um patim. A gente pega esse patim, entrega para o usuário de novo, o usuário usa esse patim, vai para cima, para baixo, vai usando ele, volta para você e dá um feedback. Fala, legal, patim, agora a gente não precisa mais se preocupar em se equilibrar, só que tem outro problema agora, a gente fica em pé. E aí você vai para lá e para cá em pé, acaba cansando muito. Se tivesse um jeito de você resolver isso, eu não sei. E aí a gente fala, beleza, o que a gente faz? Se a gente muda tudo a configuração, aumenta as rodas, coloca um banco e cria uma bicicleta. E entrega para eles a bicicleta. A galera usa a bicicleta e fala, nossa, realmente melhorou muito. Agora a gente fica sentado, a gente só pedala para cima e para baixo. Só que agora tem outro problema, né? Agora a gente fica cansado, porque você fica pedalando para lá e para cá, a gente acaba cansando. Aí beleza, a gente lá na Idade da Pedra cria um motor, não sei como, mas a gente cria um motor, coloca nessa bicicleta, ela vira uma moto, entrega pra galera, e a galera, putz, sensacional. Agora a gente não precisa mais ficar pedalando, a gente continua sentado e tá quase ideal, só que a gente ainda fica muito exposto. Então, quando a gente cai, a gente acaba se machucando muito. Se tivesse um jeito de melhorar isso, a gente pega aquele feedback, trabalha e chega no carro. Então, o que aconteceu aqui nesse exemplo? A gente saiu do skate, que era uma ideia muito simples, e chegou no carro, que é uma ideia muito complexa. E como é que a gente fez isso? A gente não sentou uma vez na equipe, fez um brainstorm e chegou no carro. Não. A gente pegou o core da ideia, transformou no produto, entregou para o usuário testou esse produto e deu feedback para a gente. A gente pegou esse feedback e melhorou o produto. Entregou para o usuário de novo, ele foi lá, usou o produto, deu feedback, a gente pegou esse feedback e melhorou o produto e foi fazendo isso, e empresas fazem isso infinitamente. Então a gente vai pegando os feedbacks, as empresas vão pegando o feedback e vão melhorando o produto. E isso é o core do MVP, que é o produto mínimo viável. Que é basicamente isso, é você pegar o core da sua ideia, transformar em algo simples, e aí colocar para o mercado, dar para os usuários testarem e ver o que eles acham. E a partir desse feedback deles, você ir melhorando o seu produto. Falando um pouquinho da minha história aqui, como é que essa ideia de MVP entrou para mim, esse canal aqui, o Léo e Bino, é muito reflexo disso, dessa ideia que a gente internalizou, eu e o Bino, internalizamos de MVP. Porque a gente se conhece desde 2016 e desde então a gente vem tentando criar coisas e falhando, ou desistindo, ou parando no meio do caminho. Porque a gente sempre quis entregar o produto muito completo. A gente sempre quis. A gente vai começar um canal, a gente quer começar um canal com as câmeras sensacionais, a gente quer começar com os microfones sensacionais, a gente quer começar com o ambiente pronto, e a gente acaba começando ou parando, ou criando coisas que são muito complexas de fazer,
Só que a gente nunca pegava o core da ideia e aplicava. Porque a gente estava sempre se preocupando em entregar o produto muito mais pronto. E hoje, a gente mudou totalmente isso, a gente está cada vez mais entendendo essa ideia de MVP e está aplicando aqui. Tanto que o Bino até fala no vídeo dele, eu vou referenciar o vídeo dele aqui, hoje eu estou usando uma caneta segurando o microfone para gravar. Uma coisa que eu nunca faria antes. Porque eu entendi, e a gente entendeu, que o importante é o conteúdo aqui. O nosso core, nossa ideia core aqui é passar o conteúdo. E tanto aqui quanto no outro canal, no outro quadro que a gente tem, que é o Clube do Livro, que para quem não conhece é um quadro em que a gente senta, eu e o Binão e um convidado. Um de nós dois lê o livro, o outro não, e a gente vai conversando sobre o livro ali por 1 hora. A gente conversa, dá opinião, explica os pontos. Então é um quadro que a gente sempre quis fazer. A gente sentou e fez. Não tá do modo ideal, não tá com a câmera ideal, não tá com a estrutura ideal, não tá com o motion, não tá com o design, não tá com o layout, não tá ideal ainda. Mas o importante é, a gente colocou para rodar, a gente tá mostrando para as pessoas, elas estão dando feedbacks, a gente tá melhorando. E essa é a ideia por trás do MVP e como a gente aplicou pra gente. Voltando agora pro foco principal, eu disse que seriam 2 exemplos. O segundo exemplo, fora o meu pessoal, então são 3. O segundo exemplo é do Thales Gomes, do Nada Easy, que é o cara que fez a frase que inspira esse episódio aqui do Mais Que Uma Frase. Quando ele teve a ideia da EasyTax, para quem não conhece, a EasyTax é um aplicativo de táxi que você aperta lá na EasyTax, pede o táxi vem até você. É basicamente o Uber dos táxis. A gente pode colocar assim, já que todo mundo conhece o Uber. E quando ele teve essa ideia, ele também não tinha know-how, não tinha criado um aplicativo. E como é que ele validou essa ideia? E eu acho muito legal o jeito que ele validou, porque mostra muito isso. De você pegar o core da ideia, aplicar e ver se funciona. O que ele fez? Ele criou um Forms no Google, todo mundo sabe o que é um Forms no Google, é um formuláriozinho. Ele pedia para as pessoas entrarem nesse Forms, colocar o nome, o endereço que as pessoas estavam, para onde elas queriam ir e qual o número de telefone delas. E beleza, a pessoa preenchia isso, clicava lá no Forms em pedir táxi ou enviar e chegava no e-mail dele. Quando chegava no e-mail dele, ele olhava, beleza, o Léo tá na rua X e quer ir para a rua Y. Aí ele ligava na cooperativa de táxi, falava, alô, você pode ir na rua X? E eu tenho uma pessoa lá esperando que quer ir pra rua Y. Aí beleza, a cooperativa de táxi falava, tamo indo. Ele desligava, ligava pro cliente, ligava pro Léo, falava, Léo, o táxi tá indo já ir te buscar, tá bom? Então o que ele fez? Ele pegou o core da ideia. O core da ideia é as pessoas pedirem táxi por aplicativo no celular, apertando um botão. E é o que ele fez, ele criou um formulário do Google, a pessoa entrava lá, preenchia os dados, apertava e pediu táxi. Ele não precisou criar toda a interface de aplicativo, ele pegou e aplicou de uma forma muito mais simples a ideia que estava, pegou o core e aplicou e viu que funcionava. No livro ele até fala como é que ele monetizou isso e tudo mais. Para quem tiver interesse no livro, para quem gostar de empreendedorismo, eu super recomendo o nosso episódio do Clube do Livro, em que a gente fala um pouquinho mais sobre esse livro. Mas o ponto é, a ideia de MVP, que eu falei lá atrás, eu falei que ia explicar, é mínimo produto viável. Que é basicamente o seguinte, é você fazer o mínimo do seu produto e dar para as pessoas testarem. Pegar o core da sua ideia e dar para as pessoas testarem. Isso é muito complicado porque não tem um passo a passo feito, não tem uma receita de bolo para você fazer isso. Você tem que entender como é que funciona a sua ideia, entender qual que é o core dela e tentar transformar num produto simples. E aí você vai melhorando e incrementando isso com o tempo. Você não precisa chegar já sabendo 100%. O Thales Gomes muito provavelmente não sabia quase nada sobre aplicativo de táxi, sobre como seria a estrutura da EasyTax, mas ele pegou a ideia core, criou um produto, um MVP, e entregou para os clientes. E à medida que você vai crescendo, que o seu produto vai crescendo, você vai melhorando e você vai encontrando os gaps que você precisa corrigir, onde você tem falha, onde você não tem falha, e você vai evoluindo o seu produto. Então a lição do vídeo todo é essa. É você pegar a sua ideia, pegar o core dessa sua ideia, transformar num produto e dar para o mercado testar. Porque aí você consegue tirar a sua ideia do papel. Beleza, gente? Pro vídeo de hoje era isso. Se você curtiu o vídeo, curta o vídeo, é de graça, se inscreva e considere compartilhar. Se você se inscrever aqui, você provavelmente vai receber todas as nossas notificações, mas para garantir é bom apertar lá no sininho. E você vai conseguir acompanhar nossos próximos vídeos. A gente sempre está trazendo conteúdo sobre leitura, esse conteúdo de empreendedorismo e tudo mais. Então, se você curte isso, considere se inscrever e eu vejo você no próximo vídeo. Beleza? Obrigadão, gente. Valeu. Um abraço.